no livro de Filipenses, entre o versículo 12 e o versículo 15, este meio aí que nós fizemos a leitura, se você for dar uma olhadinha à primeira vista, nos parece que Paulo comete uma incoerência. Não sei se você já leu isso aqui em casa e tentou entender, mas entre o versículo 12 e o 15 tem alguma coisa que não está coerente assim, bem claro. Se nós formos olhar, Paulo está falando primeiro que ele não é perfeito. E aí no 15, ele vai falar, somos perfeitos. Começa falando que não é perfeito. E depois, bem pertinho, ele já, em seguida, ele diz, nós que já somos perfeitos. Pelo que todos quantos somos perfeitos. Mas ele não falou agora há pouco que não era perfeito? Alguma coisa parece que está... Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós precisamos entender o que é perfeição. Paulo, todos conhecem, já leram, sabem. Paulo conheceu Jesus a caminho de Damasco, não é isso? Quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava indo e perseguindo o povo cristão. Aí ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus aparece a Paulo, que então era Saulo. Ele cai do cavalo, literalmente. Já viu alguém falar assim, fulano caiu do cavalo? Já viu ou não? Então Paulo caiu literalmente do cavalo quando ele encontrou Jesus. Tem vezes que quando a gente encontra Jesus para valer, a gente cai do cavalo, viu? Pensa que pode tanta coisa, cai do cavalo. Aí Paulo teve um encontro, aconteceu inúmeras coisas neste encontro, que eu não vou conversar aqui sobre isso, não vamos falar sobre isso. Mas aconteceram muitas coisas neste encontro, e após o acontecimento dessas coisas, Paulo aceita Jesus como seu Salvador. Logo após ter aceitado Jesus como Salvador, Paulo diz aqui em Filipenses, esse versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que me foi também dito. Eu prossigo porque eu quero alcançar. Eu quero ir atrás. Mas em contrapartida, Paulo está com isso dizendo, gente, tendo uma coisa, eu não sou perfeito. Eu quero que vocês entendam que eu aceitei a Jesus, que eu tenho Ele como meu Salvador, mas eu ainda não sou perfeito. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, a perfeição, ela está muito distante de mim. A perfeição, ela está muito à frente. Mas tem uma coisa, eu estou caminhando para ela. Eu estou num caminho, e nesse caminho eu não estou parado. Eu estou caminhando. Eu não estou parado. Eu não estou estacionado. Estou caminhando. Eu prossigo. Sabe o que ele está falando aqui? Eu avanço. Eu não estou parado. Embora eu não seja perfeito. Embora eu não seja essa perfeição,
que talvez vocês pensem que eu seja. Aí eu fico pensando aqui, afinal de contas, Paulo era ou não era perfeito? Se nós perguntássemos para Paulo hoje, se pudéssemos encontrar com Paulo, ou se perguntássemos para ele na época, Paulo, você é perfeito? Talvez ele iria responder a nós, eu sou perfeito, mas ainda não estou perfeito. Há uma diferença entre ser e estar. Eu sou perfeito, mas ainda não estou perfeito. E aí, como que a gente faz? Pergunta que eu quero fazer essa noite a todos nós que estamos aqui. No mundo que vivemos, a situação que nós enfrentamos, a atual realidade do mundo nessa reta final para o arrebatamento da igreja, será que podemos ser perfeitos? Será que podemos ser perfeitos? É difícil, não é? É. Mas nós vamos entender isso daqui. Tem muitas pessoas que vai falar para você que é possível ser perfeito hoje. Outros acham que não. Paulo era perfeito ou não? Eu vou responder para vocês que sim e não. A resposta seria sim, ele é perfeito. Mas a resposta também seria não, ele não é perfeito. Nós precisamos entender, hoje é Santa Ceia, gente. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Tem muita gente que não participa porque acha que não está perfeito. Tem muitas pessoas que não vão participar, ou até então vieram com o pensamento, eu não vou participar porque eu não sou digno, não sou perfeito. Então por isso que nós vamos falar isso hoje na Santa Ceia, sobre essa perfeição, sobre essa passagem de Paulo, quando ele diz, primeiro, eu não sou perfeito, gente, mas depois no 15 ele diz, eu sou perfeito, já nós que somos perfeitos. Como entender isso? Como nós precisamos parar para entender isso? E nós precisamos entender. Sabe por quê? Há um paradoxo aí nesse meio, porque pensa comigo, se você acha que você não pode ser perfeito, você vai falar o seguinte, então eu posso pecar. É assim ou não é? Se você acha que você não pode ser perfeito, você vai falar, bom, então eu posso fazer todas as coisas, eu não posso ser perfeito. Até tem aqueles que dizem assim, até Paulo não foi perfeito. Mas pensa comigo, do outro lado, ou pelo outro lado, se você acha que você pode ser perfeito, você vai viver angustiado em busca de uma perfeição que você não vai encontrar. É um negócio difícil, não é? Se você acha que você pode ser perfeito, você vai ficar em busca daquilo, eu tenho que ser perfeito, eu preciso ser perfeito. Mas você pode se decepcionar não encontrando essa perfeição. E o que nos decepciona, às vezes nos tira da igreja. O que nos decepciona, às vezes faz-nos afastar do caminho do Senhor. Eu vou ficar buscando algo que eu não posso alcançar. Sabe por que tem muitas pessoas que desistem? Porque estão em busca de uma perfeição, não encontrando, ela começa a olhar para um, para outro, e dizer, olha fulano, diz que é crente, como que é crente desse jeito? Eu não vejo perfeição nele, eu não vejo perfeição nela. E aí sabe o que acontece? Acaba desistindo. É um negócio difícil de entender, mas nós vamos entender, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Então há aqueles que acham que sim, mas existem aqueles que acham que não. Vamos entender esse negócio melhor? Pensa aqui comigo e presta atenção para você entender. Quando alguém se engravida, preste atenção, gente.
Quando uma mulher se engravida, ela está grávida. O maior anseio dessa futura mãe, é o dia do parto. Ela fica ansiosa, esperando o dia do parto. Sabe o que ela quer ouvir do médico que fez o parto? Presta atenção. O que ela mais quer ouvir do médico quando ela ganhar o bebê, ela quer ouvir assim: mãe, o teu filho é perfeito. O que ela mais quer ouvir do médico é isso: mãe, teu filho nasceu perfeito. Agora presta atenção. Eu fico às vezes fazendo aí uma conjectura, pensando o seguinte: o doutor falou que ele é perfeito, não é? É. Mas ele não fala. O doutor falou que ele é perfeito, não falou? Falou. Mas ele não tem dente. O doutor falou que ele é perfeito, falou. Mas ele não anda. Você vai entender. É perfeito o teu filho, mãe, só que ele não tem dente, ele não fala e ele não anda. Mas é perfeito. Mas ele é perfeito. Agora imagina uma coisa comigo. Ele é perfeito para ser bebê. Quero que você entenda hoje o que é perfeição, para a gente não ficar batendo cabeça. Ele é perfeito, mas ele não está perfeito. Mas é perfeito. Para a idade, para ser recém-nascido, está perfeito. Agora pense comigo. Passa-se o tempo. Agora, esse bebê já não é mais um bebezinho, ele tem 7 anos. Presta atenção para você entender, ele tem 7 anos. Mas com 7 anos, ele continua deitado. Com 7 anos, ele continua sem dentes. Com 7 anos, ele continua sem falar. Com 7 anos, ele não anda. Ele é perfeito, gente? Ele é perfeito, gente? Não. Entenda o que é perfeição. Agora com 7 anos, o que um moleque de 7 anos faz? O que uma criança de 7 anos faz? Corre, tropeça, quebra o dedão, taca a pedra na vidraça dos outros. Faz isso ou não faz? Faz, gente. Você corre para pegar ele, ele dá um baile em você, ele faz tudo isso. Isso está certo e está perfeito para uma criança de 7 anos, ou não? Está ou não está? Uma criança de 7 anos, ele não pode ficar deitado numa cama sem andar, fazendo as necessidades na roupa, sem dente, não anda, não fala, aí ele não está perfeito. Mas com 7 anos, ele tem que correr, ele tem que driblar, correr para lá, para cá, ele tem que chutar bola, ele tem que tacar pedra, ele tem que pegar um estilingue, ele tem que fazer qualquer coisa. Aí ele está perfeito para a idade de 7 anos, está ou não está? Está perfeito, perfeito. Mas vamos falar que o tempo passa mais um pouco. Agora ele tem 25 anos. Agora ele está com 25 anos. Com 25 anos ele continua correndo, quebrando dedo, tacando pedra na vidraça, chutando bola para qualquer lado. Ele está perfeito, gente? Não está perfeito. Agora com 25 anos ele já tem que ter uma profissão, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar, não é verdade? Ele tem que estar em busca de alvos diferentes. Senão ele está com defeito. Se ele continuar tacando pedra na vidraça, vai falar: esse cara está doido. Ele não está perfeito. O que eu quero que você entenda com essa ilustração? É que a perfeição que Paulo está nos ensinando ali, ela é gradual.
A perfeição que Paulo está nos ensinando aqui, quando ele diz, eu não sou perfeito, mas eu sou perfeito. Ele está nos ensinando que para um bebê recém-nascido não falar, não ter dente, às vezes não ter cabelo, às vezes não andando, gente, ele está perfeito, mas ele é perfeito, só que ele ainda não está perfeito. O que eu quero que você entenda é que é uma busca. A perfeição, ela é uma busca. Eu tenho que ser perfeito e eu sou perfeito hoje, mas amanhã eu tenho que ter uma nova busca para eu ser diferente. Isso é a perfeição. Sabe qual que é o maior problema meu e seu? É a gente querer comparar o outro. Eu vou comparar o outro comigo. Se a maior tragédia que pode existir no ser humano é a gente querer comparar uma outra pessoa, a vida cristã dela, com a minha. Eu não posso esquecer que eu já tenho 30 anos de vida com Deus. Contrapartida, o outro é bebê, tem 3 anos. Como que eu vou comparar alguém que tem 3 anos com alguém que tem 30 anos de vida cristã? E aí eu quero olhar para ele e eu quero ver ele do jeito que eu sou. Isso é errado, gente. A maior tragédia é essa. Nós queremos olhar para a pessoa e nós queremos que a pessoa seja do jeito que nós somos. Paulo está falando, espera aí. Lá no começo eu era perfeito. Embora não estava perfeito, mas eu era perfeito. Hoje o tempo passou. O tempo passou e eu continuo perfeito. Sabe o que eu quero que você entenda? É exatamente isso. Você é perfeito. Para a fase que você está atravessando, você é perfeito. Seja você um bebê, seja você já com 7 anos, seja você com 20 anos. Para o que você está fazendo, você é perfeito. A perfeição, ela é contínua. É algo que precisa ser buscado. Eu tenho que olhar para uma pessoa que tem 3 anos, que aceitou Jesus, e eu tenho que concordar, ela é perfeita pelos 3 anos que ela aceitou. Pastor, mas ela tem defeito, mas é perfeita? O bebê não tem dente, mas ele é perfeito? O bebê não anda, mas ele é perfeito? Fulano ainda tem um problema, tem uma dificuldade, mas ele é perfeito. É isso que nós temos que entender no Evangelho. Às vezes a gente mata pessoas exatamente por não entender isso. Fulano não serve, por quê? Porque tem um vício ainda. Fulano não serve, porque ainda está com aquele costume lá de fora. Peraí, pela idade ele é perfeito sim. Isso é a palavra. Eu fico olhando pessoas e existe um monte aí que acha assim, tem que ser igual a eu. A base que a gente faz para ver se uma pessoa é cristã é olhando para a minha vida. Peraí, eu sou assim, ele não é, ela não é, então para mim não serve. Deixa eu falar para você que para Jesus você serve e você é perfeito. Quero que você entenda que para Cristo você é perfeito sim. Aleluia, aleluia. Nós temos que entender a palavra assim, gente. Nós precisamos entender a palavra. Perfeição. Fico olhando aquelas pessoas e falo, eu sou perfeito. E essa perfeição dele ou dela faz barreiras. Não chega aqui não, porque eu. Você é perfeito, mas ela também é. Não, aqui não. Ué. Me esqueço de que ele ou ela tem 3, 6 ou 9, eu já tenho 30. Que eu estou aqui. Você está entendendo ou não? A vida nós temos que entender assim, gente. Seria muito fácil se eu começasse a tocar violão hoje. Vou tocar violão hoje e amanhã eu estivesse tocando igual o Toquinho. Ah, que coisa boa, né? Seria fácil demais? Não. Sabe como que ele conquistou? Foi um processo, foi um estudo.
Ele toca tão bem hoje porque passou pelo processo. Se eu começar hoje, nem sei se eu alcanço mais. Não dá mais não. É isso que eu quero que você entenda. A perfeição, ela é exatamente mapeada assim. A perfeição, segundo a Bíblia, ela é assim. Alguém aceitou Jesus hoje, ele é perfeito. Daqui 2 anos, ele é perfeito. Daqui 3, é perfeito. Então não queira basear essa pessoa pelo que você é, pelo que eu sou. Ela vai chegar lá. Mas ainda não. Mas é perfeita. É isso que Paulo está nos ensinando. É isso que eu preciso entender. No conceito bíblico, o que é perfeição. E o que Paulo quis dizer foi exatamente isso. Quando ele diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos. É isso que Paulo está ensinando. Então, quando você olhar para aquele irmãozinho que está do teu lado, quando você olhar para aquela irmãzinha que está do seu lado, que tem menos tempo de vida cristã, bate no ombrinho dele e dela, diz assim: você é perfeito, tá? Você é perfeito. Você pode fazer isso aí? Faça isso. Bate no ombro e diz: você é perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos que entender isso, gente. Quando nós entendermos isso, a igreja vai começar a crescer mais, viu? Quando entendermos isso, a igreja vai ficar melhor. Porque nós entendemos o conceito de perfeição. Eu não vou analisar ele ou ela pelo que eu sou, mas pelo que ela é. Você entendeu a palavra aqui, esse pedacinho aqui? Isso é conceito de perfeição. Você lembra a pregação que eu fiz aqui, que eu falei do fariseu e do publicano? Lembra ou não lembra? O que o fariseu falava na oração dele? Eu não sou igual a ele, comparando ele com os demais. Mas não é isso, né, gente? Ele tinha que orar assim: eu sou perfeito, mas publicano também é. A palavra de Deus está assim, de passagem, que recrimina isso. Eu não posso querer ser o tal. Eu sou, sabe, eu tenho uma vida com Deus mais refinada. Eu tenho, não, gente. Nós estamos em busca. Nós estamos atrás dessa busca, e essa busca que vai nos fazer chegar à perfeição. Paulo está falando exatamente isso. Eu ainda não sou, mas eu prossigo para onde? Eu estou prosseguindo para Ele, que é Jesus. Mas contrapartida, ele está olhando para os outros, dizendo: vocês também são perfeitos. Vocês vão chegar. É isso que nós precisamos entender. Essa é a palavra. Nós temos que olhar para este conceito bíblico de perfeição. Exatamente, eu fico olhando aí pessoas que acham assim, está no topo da linha, né? Tem umas igrejas aí que não, se você pecar uma vez, você está fora. Por quê? Porque não pode misturar não. Ixi, aí lascou, hein? Misturou, você já viu. Então pecou, está fora, não pode mais. Que conceito de perfeição, hein, gente? Não, gente. Nós estamos a caminho. Sou perfeito diante de Deus, sim. E você também é perfeito diante de Deus, sim. O teu Deus te aceita do jeito que você é, do jeito que você está. Agora uma coisa eu falo: não para não. Como o apóstolo Paulo, prossiga. Conheça e prossiga em conhecer a este Deus. É isso que vai fazer toda a diferença.
Essa é a mudança que nós precisamos entender. E parar de ficar olhando para este, para aquele outro. Eu sou, ele não. Eu faço, ela não faz. Eu fiz, ele não fez. Não, sou perfeito porque fiz. Mas ele também é perfeito porque deixou de fazer. Sabe, gente, isso nos coloca no mesmo patamar. Tem aquele negócio de eu estou aqui mais alto, eu sou o cara. Não. Coitado do Zaqueu, subiu na figueira, um trabalho do caramba, subiu lá, está lá em cima. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz, para nós conversar, desce. Você quer papo com Jesus? Então desça. Você quer que ele vá para a tua casa? Então desça. O próprio Deus, gente, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 8, a palavra diz: eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. O próprio Deus desce e a gente não quer descer. Irmão Jurandir, não quer. Não vou ficar aqui porque não vou me misturar. Não vou fazer isso igual o fariseu. Não vou ficar que eu vou me separar. Não. Tem disso não. Na palavra, no evangelho, como diz o ditado aí, a gente tem que estar junto e misturado. Isso é a palavra. Nós não queremos salvação para as demais pessoas, para os outros, nós queremos para os nossos amigos. Como que vamos separar? A separação que a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, é uma outra coisa. Mas nós temos que entender este conceito de perfeição, para que possamos caminhar junto. Porque se não entendermos este processo, esse conceito de perfeição, a gente não consegue caminhar. A gente não consegue. Vai ser sempre aquela cobrança. Eu fiz, não. A gente não pode pegar um menininho que nasceu e comparar ele com um adulto. Não. Ele nasceu agora. Ele é perfeito. Ali, ó, no colo da Letícia. É perfeito. Mas olha o outro do lado, a Heloísa. Cresceu um pouquinho mais. É perfeita. Aí olha para a tua vida. Você é perfeito. É isso que eu gosto da palavra, é isso que eu gosto do evangelho. Nos coloca no mesmo patamar, para que não saiamos aí falando, eu sou não, você não, eu não. Somos. Se a palavra, gente, se a palavra de Deus, gosto disso. Aí, o apóstolo Paulo diz: eu não estou parado, viu, gente? Não estou parado, eu estou em busca de uma perfeição, de estar perfeito. Eu estou em busca de uma perfeição melhor. Sou perfeito hoje, mas eu não vou parar não, vou caminhar. As etapas que eu tiver que cumprir, eu vou cumprir. Está entendendo a palavra? Só não tem jeito para a tua vida se você parar. Aí você fica para trás. Mas se você continuar, você vai chegar, como diz a palavra, à estatura de um varão perfeito. Mas que um é perfeito, o outro é, sim senhor. Porque a palavra nos coloca no mesmo patamar. Se a palavra, o crescimento cristão é um desenvolvimento permanente. Você entendeu? O crescimento cristão é um desenvolvimento permanente. A criança nasce bonitinha, sem dente. Nasce, não fala, não anda, mas ela tem um crescimento permanente. Daqui a pouco ela está com um dentinho, daqui a pouco começa a falar, daqui a pouco começa a andar. Essa é a perfeição que a Bíblia diz. Se isso estiver acontecendo na tua vida, filho, se isso estiver acontecendo na tua vida, filho, ó, se você está crescendo, agora tem dente, agora você não precisa de um leitinho mais, você precisa de uma comida mais forte, agora você já anda, agora você já fala. Isso só acontece porque você é perfeito. Isso só acontece porque somos perfeitos. Porque quem não é perfeito, em alguma área para, gente. Isso é a perfeição que nós temos que entender. Aí então a gente tem que, às vezes, parar, né, com aquele negócio. Você viu ele? Você viu ela? Pode conversar, dar uma... Lógico que pode. Dar uns conselhos, pode. Ó, para não, prossiga. Mas aí achar que a gente é melhor do que o outro? Não. Aí está fora da palavra. Aí estamos fora da palavra. O que me chama a atenção aqui quando Paulo diz prosseguir.
prosseguir. Eu vou prosseguir. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Estava olhando, a palavra prosseguir no grego é lambanon. Palavra prosseguir no grego é lambanon. Lambanon no grego quer dizer prosseguir apesar de. Prosseguir apesar de. Quer entender isso? Eu quero que você entenda, gente. Entenda aqui um negócio comigo. Ninguém vai para o inferno porque caiu uma vez. Ninguém perde a salvação porque pecou mais de uma vez. Ninguém vai para o inferno porque deslizou uma vez, caiu duas, caiu 10. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Sabe o que nos leva ao inferno? É parar de prosseguir. É, pastor, é. Porque eu posso cair uma vez, a Bíblia diz que cair é do homem. Eu posso cair uma vez, mas ficar prostrado não. Peraí, eu vou me levantar e eu vou prosseguir. O Evangelho é isso, gente. Nós temos que entender o sacrifício que Jesus fez lá no Calvário. Esse sangue que foi vertido não tem prazo de validade não. A fez uma vez, não tem mais jeito. Não é isso não. A palavra lambanon quer dizer prosseguir apesar de. Eu caí uma vez, mas apesar de ter caído, eu levantei e eu prossegui. Eu caí, eu pequei uma vez, mas apesar de ter pecado, eu me levantei e eu cheguei. Isso é a palavra, gente. Fico olhando aquelas pessoas que olham para si, fala: para mim não tem mais jeito, para eu não tem mais jeito, não funciona mais, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deixa eu falar para você que o sangue de Jesus é muito maior do que os teus erros. O sangue de Jesus pode te levantar, apesar de. Levante a cabeça e prossiga para o alvo. Fez uma vez, errou uma vez, pecou, está fora, está excluído. Peraí, assim não. É fácil eu falar está excluído. É fácil você falar está fora. Foi eu que paguei o preço. Mas Jesus fala de cima, fala: não faz isso, não faz isso. Deixa, porque com as minhas cordas eu vou atrair novamente. Muito melhor a pessoa estar dentro da igreja, apesar de ter caído, de ter erros, mas está ouvindo a palavra. O que faz ela levantar, o que faz ele levantar é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Eu estou ouvindo a palavra e eu me levantei e prossegui. Isso é a palavra. Eu fico olhando aqui. Quando chegarmos no céu, gente, sei você, mas eu aguardo esse dia. Oh Jesus. Oh, como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Fico aguardando quando chegar esse dia, quando a trombeta soar. Que se abrir a portais eterno e deixe entrar o Rei da Glória. Ah, eu espero por esse dia. Quando abrir as portas dos céus, você vai ver lá, e quando você entrar, você vai ver lá sentado, por exemplo, Abraão. Esse mereceu, você vai falar. Daniel, esse mereceu, não se contaminou com manjar. Sadraque, Misaque e Abednego, esses mereceram, não prostraram diante da estátua. José, este mereceu. Enoque, esse mereceu, andou com Deus. Mas em contrapartida, quando você olhar do outro lado, que você se virar, olhar do outro lado, você vai ver lá Pedro. Você vai falar: Pedro pecou, mas apesar de, ele levantou. Você vai olhar e vai ver o ladrão da cruz.
Esse caiu, errou, fez tudo errado, mas apesar de, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vai ver Davi não conspirou, não matou, não adulterou, mas apesar de, ele se levantou e chegou. Eu quero que você entenda isso. Apesar de tudo que tenha acontecido, levanta, vai frente, você vai chegar, meu filho. Aleluia. Aleluia, pode aplaudir, pode glorificar, porque nós vamos chegar, a igreja vai chegar. Aleluia. Se a palavra, eu creio numa palavra, que apesar de tudo, se a gente se levantar, a gente vai chegar. Aleluia, você vai chegar. Baixa a cabeça porque errou uma vez, não abaixa a cabeça porque pecou uma vez, não abaixa a cabeça não, só perde a salvação se ficar, porque se você se levantar e prosseguir, Paulo diz, eu prossigo, eu vou chegar. Essa é a palavra, gente. Aleluia, olha para quem está ao teu lado aí, diga para ele e para ela, diga, nós iremos chegar. Ah, que bênção, gente, que bom. Aleluia. Quando eu chegar lá eu quero ver, viu? Todos os rostinhos que estão aqui, olha. Valeu a pena, chegou. Valeu a pena, chegou. Isso vai ser bom demais, viu, Gilmar? Isso vai ser bom demais. E o Tarcísio? O que vale a pena, meu irmão, é isso. É ter essa certeza de que iremos chegar.